Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou dar continuidade a- ao assunto que eu tenho discorrido nos últimos vídeos a respeito de gestação, parto. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre puerpério. Como foi o meu puerpério e como eu me preparei para ele. No último vídeo eu contei como foi toda a nossa jornada do parto e hoje eu quero começar de quando a gente estava lá na maternidade. A primeira noite foi quando a neném nasceu, né? Ela chegou para ficar com a gente. Acredito que por volta de 2 horas já da madrugada. Então, assim, a gente passou basicamente a noite toda em claro, porque passamos pelo parto, a chegada da neném, conhecer a neném, e eu tive reação alérgica à anestesia, tive que tomar corticoide na veia, enfim. E daí, as primeiras horas, a neném dormia o tempo todo, ainda tinha, né, o estoque. Então a gente olhou assim, nossa, é muito tranquilo. Essa bebê só dorme, vai ser melzinho na chupeta, a gente não vai ter aperreio nenhum, né? Então ali eu consegui dormir também, meu esposo também, dormir não, né? Cochilar, naquele contexto de hospital. Hospital sempre tem alguém entrando, porque vai levar uma comida, vai colocar um remédio na veia, vai ver como a neném tá, vai ver como a família tá, e vai vender coisa também de fisioterapia, enfim. Então sempre tinha alguém entrando no quarto. Daí, no segundo dia, eu acredito que depois do almoço pra frente, a neném acordou. Só queria ficar no peito, no peito, no peito, no peito. E o espinho dava, o berço dava espinho, o braço do pai dava espinho, só queria ficar no meu braço. E aí eu comecei a viver de fato a esterogestação. A neném ela tinha saído da barriga, mas ela ainda estava completamente ligada em mim. Na segunda noite, eu lembro que foi desesperador. Eu não sabia mais o que fazer. O meu peito já estava com uma fissura, mesmo tendo o apoio, né, do hospital, dos profissionais, ensinando a questão da pega. A amamentação não é algo instintivo, puramente instintivo, como dizem que é. E eu queria muito amamentar. Não sei se depois eu venho fazer um vídeo só sobre isso, acredito que sim. Amamentação e desmame. Hoje eu quero focar de fato na questão do puerpério. E naquele contexto de hospital, eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Eu só sei que era desesperador. Eu estava cheia de corticoide, caindo de sono, porque eu tive uma reação alérgica e não tinha dormido na noite anterior, que foi quando a neném nasceu. A neném só chorava. Sei que em um determinado momento a gente pediu socorro ao hospital, porque eu de fato não estava sabendo mais o que fazer. E eles deram a opção de pegar a neném e levar para o berçário, para que a gente pudesse dormir o intervalo de 3 horas. E a gente aceitou. Eu confesso que até hoje eu me sinto culpada e digo, meu Deus, porque eu permiti que aquilo acontecesse? Porque hoje eu consigo, com um olhar mais maduro de mãe, enfim, entender que o melhor lugar para que a minha neném estivesse era comigo, era nos meus braços. Mas eu imatura, meu marido também imaturo, pais de primeira viagem, e a gente estava exausto. Então, naquele momento, a gente de fato só pensava que a gente queria descansar. Foi um choque de realidade, que ali de fato a nossa jornada como pais tinha começado. E eu havia passado pelo parto cesárea, né? Não tinha me preparado para aquilo.
E me perguntava como seria dar conta do puerpério, de toda a dinâmica nova com o neném, com o recém-nascido, e como ficaria o meu emocional. Durante a gestação, uma das coisas que eu me preparei muito foi para o puerpério. Eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto, então a minha condição emocional já é um pouco condicionada à depressão. E eu pensava muito na questão de uma depressão pós-parto ou do próprio baby blues, que hoje é bem disseminado, as pessoas têm mais conhecimento, mas não são todas as pessoas. Então esse vídeo também eu quero falar como um alerta, como um vídeo informativo mesmo para mulheres que estão gestantes e que não têm o conhecimento desse aparato do emocional, né? Então, durante a gestação, eu me preparei muito para isso. Eu sempre conversava com meu esposo. Eu funciono meio que de forma catastrófica. Eu imagino o pior cenário possível e se acontecer algo melhor do que aquilo, pelo menos eu já fui preparada. Então, assim, eu me preparei emocionalmente para viver isso. Mas a primeira noite, a segunda noite ali, naquele hospital, que eu me vi sem dormir, por um momento eu pensei, meu Deus, e agora? O que será da minha vida? Porque se essa neném for ficar o tempo todo desse jeito, o que será de mim? E daí chegou o dia da alta, que foi já no dia seguinte. A neném nasceu numa quarta-feira à noite. Na sexta-feira pela manhã, a minha obstetra já estava lá, vendo todos os trâmites para que a gente recebesse alta. Eu estava bem, a neném também estava bem, então ela não viu por que deixar a gente ali naquele cenário de hospital. E ela conversou comigo e disse: vai ser mais tranquilo você ir para casa, porque não tem toda essa agonia de lâmpada acesa, de enfermeira entrando, de medicação. Você vai se sentir mais tranquila. E eu não imaginava aquilo. Para mim, no hospital, eu estava no hotel. Chegava café da manhã, lanche, almoço, janta, lanche, e a gente tinha apoio de troca de fralda, e tinha até o recurso do berçário para a gente dormir, que era algo que eu não considerava deixar a neném ir novamente, porque eu fiquei de fato bem sentida com ter deixado a neném longe, né? Até hoje eu penso, meu Deus, ela chorou tanto que ela foi vencida pelo cansaço, dormiu e ficou quieta. Mas enfim, daí recebemos alta e viemos para casa. Como a gente mora longe da família e a empresa do meu esposo dava 20 dias, a minha mãe trabalhava nessa época, a gente optou por ficarmos os 20 dias da licença do trabalho dele sozinhos com a neném. Foi algo que a gente conversou, entrou em consenso e a nossa família respeitou. E eu confesso para vocês que foi uma das melhores coisas que nós fizemos. A gente aprendeu ali a ser pai e mãe. O que eu imaginava que o meu puerpério seria catastrófico foi bem melhor. Eu esperava que tinha me preparado para que tivesse um baby blues ou uma depressão pós-parto e com a graça do Senhor eu não tive. De fato, todo o jogo hormonal que acontece no corpo da mulher é algo bem complicado de ser trabalhado. Eu sofri muito com a questão de amamentação, eu tive fissura ainda no hospital, mas a gente contratou consultora de amamentação, que foi algo 1000% recomendado. Eu acredito que você contratar uma consultora de amamentação é o item básico do enxoval. Então, se você está grávida hoje e ainda está montando o seu enxoval, deixe separado, reservado, aquele investimento para a consultoria de amamentação. Então, assim, quando a gente chegou em casa, um novo contexto, uma nova realidade, um neném que depende 100% do pai e da mãe, depende 100% de um ser humano
para comer, para trocar fralda, para atender todas as necessidades básicas. Então, assim, chegamos, nós dois em casa com aquele neném, sem saber nem como dar um banho direito. Mas, assim, a gente teve a oportunidade de ser trabalhado e de aprender. Aprender como funcionava a rotina do neném, de entender como funcionaria aquilo na nossa casa. E foram 20 dias que, de fato, nós fomos trabalhados para sermos pais de Elozinha. Eu preparei comida. Acredito que nas últimas semanas de gestação eu tinha deixado algumas comidas congeladas, já me preparando, né, para a questão de quando ela viesse. A gente também fechou o pacote de marmita, que ajudou demais na questão do almoço. Todos os dias chegava uma comida fresquinha. Meu esposo cuidava do café da manhã da gente, de lanche. Me dava comida na boca quando estava amamentando a neném, não conseguia nem comer. E uma estratégia que a gente usou foi dormir quando a bebê dormisse. Então, assim, a gente passou 20 dias vivendo de fato no fuso horário dela. Ela, graças a Deus, a nossa neném foi calma e uma neném bem fácil no início. Ela comia, dormia, comia, dormia. É um ciclo infinito, né? Porque ela dormia 3 horas, a gente às vezes precisava acordá-la para poder mamar de novo, como ela tinha sido um neném pig, né? Pequenininho. A gente tinha preocupação com que ela mamasse bem para poder pegar o peso e a gente não ter algumas outras complicações para um recém-nascido. Então a gente acordava ela com as 3 horas certinha e dava o mamar, mas enquanto estava mamando já fazia o cocô e tinha que trocar a fralda. E quando estava trocando a fralda, fazia cocô de novo e trocava a fralda de novo e daí colocava ela para dormir, a gente ia dormir também. E assim, a gente seguiu o fluxo dos 20 dias, né? Mas uma questão que me pegou muito e eu acredito que foi o mais difícil de todo o puerpério, a privação de sono. A privação de sono, ela é real e eu acredito que pode ser gatilho, de fato, para desencadear tanto o baby blues como a depressão pós-parto. Porque no final da gestação eu já não dormia muito bem, por conta dos desconfortos e as idas ao banheiro, né? A bexiga ali apertadinha, era muito xixi, muito xixi. Mas assim, quando o neném nasce, que ele tá ali, 100% sob seus cuidados, é algo que eu não sei explicar. Porque até quando ela estava dormindo, eu me despertava. Eu ficava no pensamento, será que ela tá bem? Será que ela tá respirando? Será que aconteceu alguma coisa? Então, assim, a mãe entra num estado de alerta que é em tempo integral. É como se a gente, de fato, não conseguisse descansar. E hoje eu vejo que isso é natural. O Senhor nos fez assim. Hormonalmente falando, a gente funciona dessa forma. Como, de fato, uma leoa que está ali cuidando do seu filhotinho. E é um instinto que, de fato, vai sendo aflorado para que a mãe dê conta daquele neném. E uma das questões que eu aprendi demais no puerpério é que nós aprendemos a ser mãe. Nós aprendemos a cuidar daquele neném. O puerpério, ele é um momento muito delicado, hormonalmente e fisicamente falando, porque com tudo que estava acontecendo, emocionalmente falando, de
ter saído a neném, de ter uma neném aqui nos meus braços com uma responsabilidade integral, de ter o apoio do meu esposo, mas de ser eu a responsável por alimentar, por ser o aconchego daquele neném. Eu ainda tinha que me recuperar, porque eu tinha passado por uma cirurgia. Então tinha todo um desconforto. Enquanto a neném mamava, eu sentia o útero contraindo, tinha o desconforto da amamentação, que eu sofri demais, tinha o sangramento, que é normal nos primeiros dias. Então, assim, é muita coisa para administrar. Eu louvo a Deus, de fato, por não ter tido nem o baby blues, nem a depressão pós-parto. Eu tenho conhecimento de uma amiga que nós acreditamos que ela teve, de fato, a depressão pós-parto, e é um universo que não tem explicação. Porque bate uma tristeza tão profunda que você está imerso em tanta novidade, em tantas questões, que eu não sei como seria para mim enfrentar isso. Eu sinceramente não sei como funcionaria se eu tivesse tido um baby blues ou uma depressão pós-parto. Porque o puerpério é de fato um lugar que você entra e você só sabe como funciona enquanto você vive. Eu tô gravando esse vídeo hoje 2 anos depois, praticamente, do meu puerpério. E assim, tá tudo meio que vago na minha lembrança. Eu acredito que esse vídeo eu deveria ter gravado de fato quando sair do quando sair do puerpério, porque é um lugar muito intenso que a gente vive. Eu separei alguns pontos: privação de sono, né? Que foi o que mais me pegou, a dor física, administrar a recuperação da cirurgia, a amamentação, a questão dos hormônios que estão à flor da pele, e um outro ponto, um outro aspecto que me pegou demais foi a sensação de não reconhecer a própria rotina, de não saber se eu estava vivendo dia ou noite. Como os primeiros 20 dias a gente entrou na rotina da neném, sempre que ela dormia, a gente ia dormir também, e depois a gente acordava para lidar com as demandas dela, a gente vai vivendo um looping meio que infinito, e eu não sabia que dia da semana era, que horário que era, mas assim, é uma fase e passa. Hoje, 2 anos depois, eu consigo olhar e dizer, passa e passa rápido. Mas quando a gente tá ali, vivendo aquele momento, é como se fosse algo eterno e como se não fosse passar nunca. Então, o que eu quero deixar para você hoje, se você está tendo acesso a esse vídeo no momento do seu puerpério, ou se você está se preparando para o nascimento do seu neném e o puerpério está chegando para você, o que eu quero dizer é que se entregue a esse momento, por mais difícil que seja e por mais que você ache que não vai passar. Feche os seus olhos, os seus ouvidos, se feche para o mundo externo e foque no interno. Foque em você, foque no seu bebê, foque nessa fase que você está vivendo. Porque eu acredito que muitas pessoas vão chegar com um bom intuito de dar orientações, de dar conselhos, e que muitas coisas são muito positivas e bem-vindas, como depois que passaram os 20 dias sozinha, eu e meu esposo, a minha mãe veio, passou 10 dias, depois a minha sogra veio, passou mais 10 dias, e eu pude aprender muito. Elas puderam me passar conhecimentos, cuidaram de mim, foi bem mais leve na questão
da casa, que eu não me preocupava mais com nada, da alimentação, que elas faziam tudo. Então, assim, se permitam também ser cuidadas, mas para esse momento que eu deixo para vocês é se preparem para viver o puerpério. Vocês só saberão de fato o que é o puerpério quando estiverem vivendo. Enquanto estiverem no momento do puerpério, tentem focar no agora. Às vezes, a gente fica querendo que as fases elas corram para que a gente fuja daquele processo, mas o ser mãe é uma construção e a gestação ela nos prepara, o parto nos prepara e o puerpério é uma prova de fogo que também nos prepara e nos ensina. O puerpério é um momento que a gente está sensível, vulnerável, cansada, sem entender tudo o que está acontecendo. Por momentos eu pensei, nossa, eu perdi a minha vida, nossa, nunca mais eu vou ser a mesma, nunca mais eu vou voltar a ter um tempo de respirar. É certo que hoje, 2 anos depois, até hoje eu nunca tive um momento mental de descanso, confesso para vocês. Se alguém tiver essa receita, pode me passar que eu tô aceitando. Mas a minha cabeça parece que ela tá sempre trabalhando. A criança tem uma consulta, a criança desenvolveu isso, a criança, o neném tá aprendendo a falar, a andar, enfim. Parece que a cabeça da gente nunca mais vai descansar. Mas tente focar no seu puerpério e no momento presente. Tente não idealizar o amanhã. Como a Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Viva dia a dia do seu puerpério. Eu quero deixar uma dica de livro que eu não li antes da minha filha nascer, eu li depois, até depois do puerpério, acredito que eu li esse livro, ela já estava com cerca de 6 meses. Mas assim, se eu tivesse o conhecimento e tivesse tido a oportunidade de ler antes, teria sido muito válido para tantos questionamentos que eu me fiz, para tantas coisas que eu passei e que poderiam ter sido bem mais explicadas e bem vividas por mim, se eu tivesse tido acesso a ele antes. Esse, a maternidade e o encontro com a própria sombra. O resgate do renascimento entre mães e filhos. Esse livro, ele de fato transformou muita coisa da minha maternidade. Eu quero ler com vocês, quero ler para vocês um trecho que eu deixei aqui marcado. É na página 21. A autora fala sobre a fusão emocional que tem entre a mãe e o bebê. E eu vou ler a partir do segundo parágrafo, que diz: em nossa cultura tão acostumada a ver apenas com os olhos, acreditamos que tudo o que há para compreender acerca do nascimento de um ser humano refere-se ao desprendimento físico. No entanto, se elevarmos nossos pensamentos, conseguiremos imaginar que esse corpo recém-nascido não é apenas matéria, mas também um corpo sutil, emocional, espiritual. Embora a separação física aconteça efetivamente, persiste uma união que pertence a outra ordem. De fato, o bebê e a sua mãe continuam fundidos no mundo emocional. Esse recém-nascido, saído das entranhas físicas e espirituais da mãe, ainda faz parte do entorno emocional no qual está submerso, pelo fato de ainda não ter começado a desenvolver o intelecto. Conserva suas capacidades intuitivas, telepáticas, sutis, que estão absolutamente conectadas com a alma da mãe. Portanto, esse bebê se constitui de um sistema de representação da alma materna. Dito de outro modo, o bebê vive como se fosse dele tudo aquilo que a mãe sente,
e recorda aquilo que a preocupa ou que ela rejeita, porque nesse sentido são dois seres em um. Assim, de agora em diante, em vez de falarmos bebê, faremos referência a bebê-mãe. O bebê nasce, ganha o seu espaço físico, mas ele permanece entrelaçado com a sua mãe. E foi isso que eu senti durante todo o meu puerpério, que eu e a minha bebê, nós ainda éramos uma só. E foi quando eu comecei a aceitar isso que eu comecei a aprender. Eu consegui olhar para ela e fui entendendo quem era aquele ser humano e as particularidades que ela tinha. E assim, um conselho que eu deixo para você é esse: olhe para você e olhe para o seu neném, que estará ali nos seus braços, te ensinando a ser mãe. Se tiver se sentindo muito triste, se estiver se sentindo de fato como que em uma prisão emocional, não guarde para você, peça ajuda, estude sobre baby blues e depressão pós-parto, porque isso é real em muitas mulheres e não fique sozinha, busque ajuda. Estude, se prepare e caso você esteja no puerpério e identifique que isso está acontecendo com você, peça ajuda. Você não vai ser menos mulher, você não vai ser menos mãe, você vai estar olhando para você e para o seu neném, que depende completamente de você, mas que para que a gente possa cuidar do outro, a gente precisa estar inteiro. Então, se você precisar de ajuda também, pode contar comigo. Outras mães que estejam assistindo esse vídeo, compartilhem aqui o que vocês passaram durante o puerpério. Eu tenho um e-book também sobre o puerpério. A gente vai deixar o link aqui para que vocês tenham acesso. E me contem o que foi mais desafiador e o que foi mais difícil para vocês. No meu caso, o mais difícil foi a privação de sono e a amamentação. Mas talvez a sua realidade tenha sido diferente da minha, possivelmente. Então, conta aqui, compartilhe esse vídeo com mamães que já estão no puerpério ou futuras mamães que estão se preparando para viver essa fase. E se você tem uma amiga, dê esse livro de presente, porque ele muda muita coisa da forma que a gente vê a maternidade e a relação entre bebês e mães. Muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo e até o próximo. Tchau!